E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu trouxe um da linha do tiro, porrada e bomba, sabe? Tiro, porrada e bomba é quando não tem love, só tem... Vocês vão entender quando ver o vídeo. Independente disso, espero que vocês gostem, porque eu achei o enredo bem bacana. É tipo aquelas novelas chinesas, sabe? Tem muito disso nessa história. Não se esqueçam de curtir, gente, de comentar, de hypar. Pra quem não sabe, hypar é assim: você curte o vídeo, depois que você curtir, vai ter a opção hypar e é de graça 3 vezes na semana e já ajuda aqui sua DM pro nosso amigo que vê que o meu conteúdo pra você agrega valor. Gente, eu não sei muito o que ficar falando pra vocês. Esses dias eu tô muito sem ideia. Até faz muito tempo que eu não compro nada pra poder mostrar também pra vocês. Mas eu vou começar a me policiar nisso, porque tem épocas que eu tô meio não tô meio triste, sabe? Porque o luto, ele me alcança e eu não quero nem existir, eu só quero ficar quietinha no meu canto. Mas eu tenho que trabalhar, né, gente? Eu tenho minhas responsabilidades. Eu tenho 2 boquinhas pequenas aqui para alimentar. E eu não posso parar, mesmo não querendo. É, Por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês também tenham gostado da introdução. Eu sei que não foi uma introdução tão divertida, tão alegre quanto eu faço, tanto quanto eu faço, mas foi o que eu pude mostrar pra vocês hoje, tá? Um beijo e até logo! Estava chovendo muito no dia em que meu irmão, Colton Bennett, foi cremado. Meu marido, Clement Wright, nunca apareceu. Ele estava ocupado aceitando uma recompensa por salvar civis presos em um incêndio. O mesmo incêndio em que falhou em salvar Colton. Depois disso, parei de me preocupar com os perigos do trabalho de Clement. Eu não ficava mais olhando para o celular com o coração preso na garganta, esperando saber que ele estava seguro. Clement sempre dizia que usar o uniforme significava que ele tinha um dever com o público. Por esse dever, ele me deixou abandonada à beira das estradas, me deixou no altar, me esqueceu do lado de fora das salas de cirurgia e, eventualmente, sacrificou meu irmão. Uma semana depois da morte de Colton, Clement finalmente voltou para casa, mas ele não estava sozinho. Lenora Schultz, seu primeiro amor, estava logo atrás dele. Mauri, a Lena vai ficar alguns dias, ele me disse. Os olhos de Lenora estavam vermelhos e inchados, mas havia algo desafiador escondido por trás deles. Maureen, espero não estar incomodando, ela disse. Antes, eu teria explodido. Mas agora, eu não sentia absolutamente nada. O quarto de hóspedes está vazio. Fique lá. Clement segurou meu pulso parecendo atônito. Você não vai perguntar por quê. Um cano estourou no apartamento dela, então eu... Puxei minha mão para longe. É só mais uma boca para alimentar, sem problema. Mantenha ela aqui o tempo que quiser. Maureen, guarde o sarcasmo. Clement sibilou com a raiva mal contida. Se isso tivesse acontecido antes, eu teria chorado e me defendido, exigindo saber se ele me amava. Agora, eu só o achei irritante. Ele pegou o porta-retratos que eu estava segurando e o jogou de bruços na mesa. Ele se foi, Maureen. Por quanto tempo você vai ficar lamentando por uma foto? A morte de Colton foi um acidente. Você acha que ser bombeiro me faz algum tipo de super-herói? Não posso salvar todo mundo. Olhei diretamente nos olhos dele. Você poderia tê-lo salvo. Sem que ele soubesse, eu estava em uma videochamada com Colton naquele dia. A presença de Lenora na cena do incêndio não foi coincidência. Ela foi até lá para forçar Clement a voltar com ela. Para chamar sua atenção, ela mentiu deliberadamente sobre a localização do incêndio, levando-o na direção errada e desperdiçando tempo precioso de resgate. Ela trocou a vida do meu irmão por uma chance de ser abraçada por Clement. Através da tela, vi Clement carregar uma Lenora ilesa para fora do incêndio. Enquanto isso, Colton morreu queimado a menos de 10 metros da saída. Mais tarde, Lenora chorou e contou a todos que estava apavorada demais para notar mais alguém lá dentro. Clement acreditou nela. Ele foi até elogiado por resgatar a vítima presa. Você está sendo impossível. Ele latiu agora, sem um pingo de culpa no rosto. Voltando à realidade, me virei para ir para o quarto, mas Lenora bloqueou meu caminho, agarrando o próprio peito. Clement, não culpe a Maureen. A culpa é minha. Eu não deveria ter vindo. Clement se virou para ela, o tom suavizando instantaneamente. Não tem nada a ver com você. Ela só está sendo difícil. Observando-os, lembrei de como Clement costumava me mimar quando éramos recém-casados. Se ele perdesse um aniversário, atravessava a cidade na neve para preparar uma surpresa para mim. Ele prometeu passar a vida compensando tudo o que me fez passar. Jurou que nunca me faria chorar. Naquela época, eu era compreensiva e nunca reclamava.
Mas, depois que Lenora voltou do exterior, sua versão de me compensar se tornou algo constante, enquanto ele ficava à disposição dela. Eu apontava o duplo padrão, exigia uma explicação, e ele apenas franzia a testa e dizia que Lenora era frágil demais para cuidar de si mesma, enquanto eu era forte e independente e podia lidar com tudo sozinha. Virei para sair, mas Clement segurou meu pulso novamente. Lena está fraca, e o quarto de hóspedes fica virado para o norte. É muito frio. Você fica no quarto de hóspedes. Vamos dar o quarto principal para a Lena se recuperar. Lenora se encolheu contra ele, puxando timidamente sua camisa. Isso é inapropriado, Clem. Esse é o seu quarto. A foto do casamento de vocês está bem ali. Como você pode... É só um quarto. Sua saúde é o que importa. Vou tirar a foto. Clement a interrompeu, claramente impaciente. Por que você ainda está aí parada? Vá trocar os lençóis. Lena é alérgica a ácaros, então lave tudo à mão. Olhei para minhas mãos ásperas, marcadas por anos de produtos de limpeza agressivos, e soltei uma risada amarga. 5 anos atrás, eu era a cirurgiã cardíaca-chefe mais jovem do hospital, com um futuro brilhante pela frente. Mas Clement disse que, depois de combater incêndios, tudo o que queria era uma janela iluminada e uma refeição quente esperando em casa. Então recusei todas as bolsas e me tornei dona de casa em tempo integral. Minha maior conquista deveria ter sido salvar vidas. Em vez disso, eu me reduzia a nada mais do que a esposa de Clement. Como ele não valorizava meu sacrifício, eu estava farta. Enquanto Clement preparava um banho para Lenora, fiz uma ligação internacional. Era a rota de fuga que meu mentor, Rudolph Finch, havia deixado aberta para mim. Aceito a missão com Médicos Sem Fronteiras. Não me importa se for uma zona de guerra. Só me mande para o lugar mais distante possível. No momento em que a ligação foi desconectada, Clement saiu da sala. Quem era? Guardei meu celular no bolso. Telemarketing, seguro. Olha, anda logo com essa troca de quarto. Lena não aguenta a umidade no quarto de hóspedes. Ela precisa se mudar para cá hoje à noite. No passado, eu teria chorado. Eu teria gritado e exigido respostas. Mas agora, eu só via isso como a saída perfeita. Ok. Minha resposta foi tão direta que Clement realmente parou, a toalha que usava para secar o cabelo congelando no ar. Ele parecia surpreso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lenora saiu descalça, vestindo meu pijama de seda. Maureen, isso está apertado? Eu engordei? Ela puxou a gola, expondo marcas escuras no pescoço. Se eram ferimentos do incêndio ou chupões, só eles dois sabiam. Israel Reddit. Eu nem olhei para cima. Se você não quiser usar, tire. O sorriso de Lenora sumiu instantaneamente. Ela olhou para Clement com dor nos olhos. Clem, a Maureen me odeia? O rosto de Clement escureceu. Ele bateu a toalha no sofá. Maureen, para com isso. Lena inalou fumaça no incêndio, e a pele dela está sensível. Por isso ela pegou suas roupas emprestadas. Se você vai ser tão mesquinha, eu a levo para fazer compras amanhã e compro um guarda-roupa novo. Vou jogar seu lixo fora. Assenti e me virei para o quarto para pegar minha mala. Jogue fora. Eu não quero mais nada disso de qualquer forma. Arrumei as coisas rapidamente, levando apenas meus documentos e algumas trocas de roupa. Por fim, peguei cuidadosamente a urna de Colton no criado mudo. Colton ainda não havia sido enterrado. Ele era a única família que me restava. Nesse momento, Lenora entrou segurando uma caneca de leite quente. Quando viu a urna nas minhas mãos, ela gritou. Um fantasma! A xícara escorregou dos dedos dela, espirrando leite fervente no dorso da minha mão. Uma dor intensa atravessou meu corpo. Instintivamente, me enrolei em volta da urna para protegê-la, mas o choque me fez tropeçar para trás até a vitrine. O vidro se estilhaçou com um estrondo. Minha mão, a mão que realizou cirurgias de bypass cardíaco, foi cortada profundamente, a pele se abrindo. Clement correu com o barulho. Ao ver o sangue, ele entrou em pânico e pegou o kit de primeiros socorros. Maureen, por que você é tão descuidada? Mas sua preocupação desapareceu no momento em que um grito suave e dolorido cortou o ar. Ah, dói, Clem. Acho que meu pé está queimado. Lenora havia desabado no chão, segurando o pé, que estava apenas levemente vermelho, os olhos cheios de lágrimas. Vou ficar com uma cicatriz? Ainda vou conseguir usar sapatos de dança? A mão de Clement, estendida em minha direção, parou no ar. Ele se virou para ela. Como ficou tão ruim? Está todo vermelho. Deve doer muito. Fiquei paralisada, deixando o sangue do meu braço pingar no chão. Sem olhar para trás, Clement disse. Maureen, você é médica. Cuide de si mesma. Lenora está ferida. Lenora se encolheu nos braços dele, olhando por cima do ombro para mim com um sorriso de orgulho. Maureen, não culpe o Clem. Ele está tão preocupado comigo. Clement pegou Lenora no colo e saiu correndo pela porta. A porta se fechou com força atrás deles. Prendi uma ponta da gaze entre os dentes e, desajeitadamente, enrolei o curativo no meu braço direito com a mão esquerda. No dia seguinte, Clement me ligou, suando frenético. Houve um acidente no corpo de bombeiros. Temos muitas vítimas e a equipe médica está presa no trânsito. Você precisa vir ajudar. Mesmo tendo desistido de nós, meus instintos como médica não me deixavam ignorar vidas em perigo. Peguei meu kit e corri para o local. Quando cheguei, vi Lenora no meio da confusão. Ela não sabia nada sobre primeiros socorros e movia os feridos de forma imprudente, piorando seus ferimentos. Pare! Você vai matá-lo! Corri até ela, a empurrei para o lado e rapidamente apliquei pressão para estancar o sangramento. Lenora cambaleou para trás, uma expressão de pura malícia cruzando seu rosto. Enquanto eu estava focada no ferimento, uma estrutura de aço acima de nós se soltou. Cuidado! Era a voz de Clement.
Olhei para cima e o vi correndo em minha direção, parecendo apavorado. Mas naquele instante, Lenora torceu o tornozelo. Ela estava bem no caminho dos destroços que caíam, assim como eu. Assisti, impotente, enquanto Clement passava correndo por mim e agarrava Lenora em vez disso. Houve um estrondo ensurdecedor quando a estrutura de aço atingiu minhas costas. A agonia me dominou, e minha visão escureceu. A última coisa que ouvi foi a voz de Clement, perguntando freneticamente a Lenora se ela estava machucada. Quando acordei, estava em um quarto de hospital. Alguém assistia ao noticiário por perto. Na tela, vi Lenora ao lado de Clement, segurando um certificado que dizia Voluntária de resgate mais inspiradora. O médico olhou para o relatório em suas mãos, depois hesitou. Senhora Bennett, você está grávida de 6 semanas. A doutora mal tinha saído quando Lenora entrou tranquilamente, descascando uma maçã como se fosse dona do lugar. Ela exibia um olhar de puro triunfo. Você realmente tem sorte, Maureen. Sobreviveu a essa confusão e, de alguma forma, ainda conseguiu engravidar. Eu a encarei com uma expressão gelada, então ela continuou. Aquele andaime era sólido. Eu o chutei sem querer quando passei por ali. Ela deu uma mordida crocante na maçã e se inclinou perto do meu ouvido. Assim como no dia em que seu irmão morreu. Mandei o Clem para o lado errado de propósito. Queria ver quem importava mais para ele. Você ou eu. Você viu o resultado. Ele me escolheu. Você perdeu completamente. Sentei-me de repente, o movimento brusco provocando uma dor aguda no abdômen. Saiam! Saiam daqui agora! Lenora sorriu, devagar e deliberadamente. Então, sem aviso, pegou a faca de fruta e cortou o próprio braço com força. Socorro! Ela está me matando! A porta se abriu de repente, e Clement entrou correndo. Quando viu as mãos ensanguentadas de Lenora, seus olhos se arregalaram. Ele me empurrou violentamente para o lado. Bati contra a mesa de cabeceira, e o ferimento que eu tinha acabado de estancar voltou a sangrar. Maureen, você está louca? Lena veio aqui por bondade, e você saca uma faca nela? Lenora se encolheu nos braços dele, tremendo enquanto levantava o braço sangrando. Clem, não culpe a Maureen. Ela deve odiar que você tenha me salvado primeiro ontem. Apontei para Lenora com a voz rouca. Clement, ela acabou de admitir que causou a morte do Colton de propósito. Ela causou o acidente de hoje também. Estou grávida do seu filho, e ela quase me fez perder o bebê agora há pouco. Clement parou, me olhando com puro desprezo. Maureen, você inventaria uma mentira dessas só para incriminar a Lena? O médico acabou de me dizer que foi apenas um dano nos tecidos moles. Você não está grávida. Fiquei atônita. Virei-me para a porta e vi o médico responsável evitando meu olhar. Lenora já tinha falado com ele. Tudo bem, Clement, respondi. Se você quer protegê-la, então eu vou mostrar para a internet como é o chamado anjo do resgate de verdade. Peguei meu celular. Eu tinha fotos de Lenora se aproximando de Clement enquanto ela estava hospedada na minha casa, junto com uma gravação de uma videochamada com Colton, na qual a voz de Lenora podia ser ouvida claramente atrasando o resgate. Postei tudo nas redes sociais imediatamente. Lenora ficou pálida e agarrou a manga de Clement em pânico. 5 minutos depois, a transmissão ao vivo de Clement chegou ao topo dos assuntos mais comentados. Na tela, ele estava em frente a Lenora, protegendo-a da câmera. Tudo é culpa minha, ele disse. Eu não valorizava a Lena naquela época, e agora só quero compensar meus arrependimentos. Ele fez uma pausa dramática. Quanto a Maureen, só me casei com ela porque a avó dela ameaçou cometer suicídio se eu não aceitasse. Eu nunca a amei. Essa única frase tornou meus 3 anos de total devoção completamente sem sentido. Minha avó realmente se opôs ao nosso relacionamento. Ela era uma boa juíza de caráter. Dizia que Clement era uma boa pessoa, mas um péssimo parceiro. Mas eu estava tão cegamente apaixonada que, no fim, ela teve que ceder. Na tela, Lenora olhava para ele com total adoração. A sessão de comentários virou contra mim instantaneamente. Todos torciam pelo casal trágico. Meu Deus, que reencontro lindo! A esposa é basicamente a terceira roda sem amor aqui. Que nojo! Ela está ocupando um lugar que não merece. Clement é tão encantador, assumindo a culpa para proteger a mulher que ama. Clement e Lenora merecem ficar juntos para sempre. Enquanto lia os comentários desejando uma vida feliz aos dois, segurei meu abdômen dolorido e ri. Então, lágrimas quentes caíram sobre a tela do meu celular. Se eles estavam tão apaixonados, eu deveria simplesmente deixá-los juntos. Quando cheguei em casa, Clement havia consertado inesperadamente todos os eletrodomésticos e móveis quebrados, e até preparado um jantar completo. Mauri, olha, o que eu disse na live foi só estratégia de imagem. Lena é uma figura pública, e ela não pode se envolver em escândalos, então tive que deixar você levar a culpa por enquanto. Você quase arruinou a carreira dela ao postar aquelas fotos por impulso. Olhei para ele completamente entorpecida. Então, para salvar a reputação dela, eu mereço ser atacada por todos? Eu não mereço proteção? Clement sorriu e passou a mão na minha cabeça. Boba, eu estou te protegendo. Você fica em casa o dia todo mesmo, então os insultos online não podem realmente te atingir. Desde que nossa vida juntos seja boa, isso não é suficiente? Ele pegou um pedaço de frango e tentou colocá-lo na minha boca, com uma expressão esperançosa. Seja boazinha, abre. Vamos superar isso. Virei o rosto, peguei os papéis do divórcio que já tinha impresso e os bati na mesa. Clement, eu quero o divórcio. O pedaço de frango caiu sobre a mesa. Clement congelou. Ele pareceu em pânico por um instante, mas logo sua expressão se transformou em raiva. Maureen, mesmo quando as coisas estavam difíceis, você nunca reclamou uma única vez. Agora quer o divórcio por causa desse pequeno problema? Você está sendo completamente irracional.
Achando que eu estava apenas sendo dramática, o tom dele suavizou. Para com isso. Apenas se comporte, e eu vou limpar seu nome depois que tudo isso passar. Olhei para ele com nojo. Clement, estou falando sério. Vou te enviar o acordo de divórcio pelo correio. Clement saiu furioso. Meu celular reserva vibrou. Era uma mensagem do meu mentor, Rudolph Finch. Maury, a aprovação para Médicos Sem Fronteiras chegou. Eles precisam urgentemente de um cirurgião cardíaco em uma zona de guerra. É muito perigoso. Tem certeza de que quer ir? Segurei o telefone e respondi rapidamente. Eu vou. O quanto antes. Naquela tarde, evitei todo mundo e fui sozinha ao ginecologista. Tem certeza de que não quer ficar com ele? É sua primeira gravidez. Existe a chance de você não conseguir engravidar novamente. Assenti, sem emoção. Eu não quero. Os instrumentos frios se moveram dentro de mim, removendo o feto, e o último resquício de amor que eu ainda tinha por Clement. Eu estava fazendo as malas quando a porta da frente bateu com força. Clement entrou furioso, com um olhar assassino. Ele não disse uma palavra, só agarrou meu pulso e me puxou para fora. O aperto dele era surpreendentemente firme, enviando uma pontada de dor pelo meu abdômen inferior, bem onde eu havia feito a cirurgia. Me solta! Gritei. Clement me empurrou para dentro do carro e pisou no acelerador. Você fez isso! Você e seus boatos sobre a Lenora. Um cara que sobreviveu ao incêndio acha que ela atrasou o resgate e matou a família dele. Agora ele a mantém como refém. Você começou isso, então vai consertar. Agarrei a maçaneta, o sangue esvaindo do meu rosto. Clement, pare. Acabei de passar por um aborto. Ainda estou sangrando. O carro parou com um solavanco, e sacudindo com força suficiente para embaçar minha visão. Clement se virou para mim, os olhos cheios de nojo. Você teve muita energia para postar mentiras online ontem, mas hoje de repente fez uma cirurgia? Maureen, suas mentiras estão ficando patéticas. Fiquei em silêncio. Eu sabia que nada do que eu dissesse importaria para ele tanto quanto as lágrimas da Lenora. Quando chegamos ao prédio abandonado, o sequestrador estava perdendo o controle, pressionando a ponta de uma faca contra a garganta da Lenora. Assim que nos viu, ela começou a chorar. Clem, me salva. Estou com tanto medo. Clement se aproximou do homem. Você quer a pessoa responsável? Lena não deu as direções erradas. Ela deu as direções certas. Ele apontou direto para mim. Eu o encarei, atônita. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele se inclinou sussurrando rápido e urgente. Maureen, isso é culpa sua, e a Lenora está sofrendo por isso. Você causou isso, então precisa tomar o lugar dela. Você é médica. Entende de anatomia. Só tome cuidado com seus órgãos vitais e me ajude a pegar a faca. Ele me empurrou para frente. Israel Reddit. O homem me agarrou e soltou a Lenora. Quando nossos olhares se cruzaram, Lenora de repente avançou contra a lâmina. Maureen, por que você me empurrou? Os olhos de Clement se arregalaram. Instintivamente, ele parou de se mover para puxar Lenora de volta. O sequestrador, achando que Clement estava prestes a atacar, me empurrou da saliência. Bati na rede de segurança da construção com um baque pesado. Depois, veio a agonia. Uma barra de aço vertical perfurou meu abdômen, me prendendo no ar. O sangue escorria pelo metal enferrujado, e a dor era tão intensa que meu grito morreu na garganta. Clement começou a descer para me alcançar, mas Lenora o segurou. Clem. Há uma rede de segurança. Ela não está fazendo barulho. Você acha que ela só está tentando nos assustar? Meu peito. Dói. Estou tão apavorada. Clement apertou o corrimão com tanta força que as veias saltaram em suas mãos. O medo em seus olhos se transformou em fúria. Maureen, você está fingindo? Mesmo agora? Você realmente faria qualquer coisa para me fazer sentir culpado? Abri a boca engasgando com sangue. Socorro. Me ajude. Clement fez uma pausa, então pegou Lenora no colo para sair. É uma queda de quase 2 metros. Saia daí. Cansei de te mimar como um bebê. Quando abri os olhos novamente, estava em um quarto de hospital. Você está acordada? Perguntou uma voz masculina profunda. Virei a cabeça devagar. Um médico de jaleco branco estava ao lado da cama. Se aquela barra de aço tivesse desviado 2 milímetros, nada poderia ter te salvado. Você teve sorte de eu estar passando por ali. Minha garganta estava seca e arranhada. Obrigada, forcei. O médico serviu um copo d'água e o levou aos meus lábios. De nada. Eu sou Malcolm Jensen. O professor Finch me mandou buscá-la, e cheguei bem a tempo. Eu o encarei, incrédula. Você é o aluno de quem o professor Finch falou, o prodígio que recusou um cargo de reitor para entrar no Médicos Sem Fronteiras em uma zona de guerra? Malcolm olhou nos meus olhos. O professor Finch também me falou de você. Disse que você tinha um enorme potencial, mas o abandonou por causa de um homem. Olhei para baixo, envergonhada. Malcolm segurou uma passagem só de ida. Médicos Sem Fronteiras não é um jogo. Se você decidir ir, eu te levo, mas não há volta. Olhei pela janela. Uma tela gigante do outro lado da rua exibia notícias sobre Clement e Lenora. Meu olhar endureceu. Clement apressou Lenora para o pronto-socorro, seu pulso martelando por motivos que ele não conseguia identificar. Instintivamente, ele olhou o relógio. Fazia 1 hora desde que ele deixara Maureen no canteiro de obras. Com certeza, isso já era lição suficiente. Se ela apenas pedisse desculpas, se admitisse que estava errada em arriscar a vida de alguém por algum ciúme mesquinho, ele voltaria por ela. Mas então ele pensou em como ela estava agindo ultimamente. Ela era irracional, praticamente uma estranha. Clem, estou com medo. Lenora estava deitada na cama do hospital, tremendo, os olhos vermelhos de choque. Está tudo bem. Eu estou bem aqui.
Clement ajeitou o cobertor ao redor dela. Mas, em vez de puxar uma cadeira como normalmente faria, ele se virou e foi para a varanda. Ele pegou o celular, o polegar pairando sobre o contato de Maureen. Após uma longa e pesada pausa, ele soltou uma risada fria e aguda e bloqueou o número dela. Se ela não demonstrasse remorso, poderia ficar no frio e pensar no que tinha feito. Decidiu buscá-la amanhã. Uma noite sozinha a humilharia. Mas naquela noite, Lenora teve uma febre alta, gritando delirante que alguém estava tentando matá-la. Clement passou a noite inteira acalmando-a. A ideia de buscar Maureen escapou completamente da sua mente. Quando a febre de Lenora passou e ela acordou, já era tarde no dia seguinte. Ela se apoiou fracamente em Clement, lágrimas escorrendo pelo rosto. Clem, eu não culpo a Maureen. Ela provavelmente só te ama tanto que me vê como inimiga. O rosto de Clement escureceu. Só foque em melhorar. Não se preocupe com ela. Ele estava fervendo de raiva. Em vez de encarar Maureen ou lidar com a inevitável discussão em casa, ele foi para o campo de treinamento. Clement ficou lá por uma semana inteira. Nos treinos, ele se punia com corridas pesadas, escaladas de corda e rapel, até ficar fisicamente exausto. Ainda assim, no silêncio da noite, checava o celular o tempo todo. A lista de bloqueio permanecia vazia. Maureen não tentou ligar ou mandar mensagem nenhuma vez. Na 7ª noite, Clement não aguentou mais. Sem pedir licença, ele dirigiu para casa. Quando empurrou a porta, a casa estava escura. Nenhuma luz mais acesa para ele, nenhum rosto sorridente esperando para dizer olá. Uma fina camada de poeira cobria o quarto de hóspedes onde Maureen dormia. A porta do armário estava escancarada, as prateleiras meio vazias. Suas roupas, sapatos e produtos de cuidados pessoais haviam sumido. Clement congelou. Uma lembrança surgiu. Maureen arrumando uma mala antes de partirem naquele dia. Será que ela realmente planejava deixá-lo naquela época? Bom para você, Maureen, murmurou Clement, batendo o punho no guarda-roupa. Fugindo? Ameaçando o divórcio? Quanto tempo ela ia continuar com esses jogos? Lenora abriu a porta do quarto principal e foi até ele. Maureen não voltou? Ela fugiu? Ela parou, observando-o. Não se preocupe tanto. Ela é dona de casa há anos, sem emprego e sem economias. Para onde ela iria? Provavelmente está escondida na casa de uma amiga, esperando você implorar para ela voltar. Dê alguns dias. Quando ela ficar sem dinheiro e perceber como o mundo real é difícil, ela vai voltar. A tensão nos ombros de Clement afrouxou. Ela estava certa. Maureen havia abandonado a carreira por ele há muito tempo. Ela não conseguiria sobreviver sem ele. Tudo bem, Clement zombou, virando-se para sair. Se ela quiser causar uma cena, deixe. Desta vez não vou atrás dela. Vamos ver quanto tempo ela aguenta assim. Apesar do tom frio, Clement sentiu um vazio pesado no estômago durante o caminho de volta. Ele continuava olhando para o banco vazio do passageiro, sentindo que Maureen deveria estar ali. Ele pegou o celular e desbloqueou o número dela. A tela permaneceu em branco, sem chamadas, sem mensagens. Franzindo a testa, Clement tentou ligar. Desculpe, o número discado não está mais em serviço. Sua mão tremeu. Recusando-se a acreditar, discou novamente, tomado pelo pânico. Então o telefone dele tocou. Era Lenora. Clem, me ajuda, por favor! Clement sentiu irritação imediata. O que foi? A voz de Lenora tremia. Chegou uma entrega da Maureen. Achei que ela finalmente tinha me perdoado, então abri. Mas está cheia de lâminas de barbear e ratos mortos. Minha mão está cortada, estou sangrando muito. Isso é impossível. A Maureen tem pavor de ratos. Tem que ser engano ou uma pegadinha. De repente, Lenora gritou do outro lado. Não, fique longe de mim. Houve um estrondo alto, e a ligação caiu. Ansioso e frustrado, Clement correu de volta para a casa. O quarto estava um caos. A caixa da urna estava no chão, e um cheiro forte de decomposição preenchia o ar. Lenora estava encolhida perto da janela, tremendo violentamente. Havia um longo corte na panturrilha. Clement correu até ela e pressionou a mão sobre o ferimento. O que aconteceu? Foi a Maureen. Ela disse que ia me matar. Clement abriu a boca para defender Maureen, mas parou ao ver a caneta tinteiro no chão. Era a que ele mandara fazer sob medida para ela, gravada com Maureen Bennett. Ela nunca saía de casa sem ela. E lá estava. Clement fechou os olhos, decepcionado. Ela perdeu o controle. Foi longe demais só para me forçar a agir. Lenora se desfez em soluços incontroláveis. Clement respirou fundo. Quando eu encontrá-la, ela vai se ajoelhar e pedir desculpas a você. Lenora olhou nos olhos de Clement, ainda vermelhos de raiva, e um brilho de triunfo passou por seu rosto. Ela pegou aquela caneta da bolsa de Maureen durante o caos, sem imaginar que seria útil tão cedo. Israel Reddit. Ela envolveu os braços no pescoço dele, encostando a bochecha em seu peito. Clem, a Maureen ficou tão cruel. Ela não te merece. Eu nunca deixei de te amar, sabia? Fui forçada a ir para o exterior naquela época. Eu não queria ir embora. Mas agora estamos os dois solteiros. Não podemos recomeçar? Clement empurrou Lenora para longe e se levantou, a voz dura. Lena, eu sou casado. Não importa se ela está agindo mal ou se cometeu um erro. Eu ainda sou o marido dela. O temperamento de Lenora explodiu instantaneamente. Então explica como você me trata. Se eu levo o menor arranhão, você entra em pânico mais do que qualquer um. Você já dirigiu pela cidade no meio da noite só para me trazer comida que eu estava com vontade. Você até a expulsou do quarto principal por minha causa. Clement franziu a testa, parecendo genuinamente confuso. Sou bombeiro. Meu instinto é proteger quem precisa. Você está doente e voltou para os Estados Unidos sem mais ninguém em quem confiar. Claro que cuidei de você.
Eu teria feito exatamente a mesma coisa por um completo estranho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lenora enquanto ela desabava. Um estranho? Clement, você colocaria um estranho na sua casa? Se houvesse um incêndio, você deixaria sua própria família para salvar um estranho? Clement congelou. Ele abriu a boca para argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela estava certa. Sua preocupação com Lenora ia muito além da amizade. Finalmente, desviou o olhar. Desculpa, eu ultrapassei um limite. Vou tomar mais cuidado daqui para frente. Sem olhar para ela novamente, ele se virou e saiu do apartamento. Nos dias seguintes, Clement vasculhou a cidade procurando por Maureen. Ele checou os hospitais e visitou todos os lugares que já tinham visitado juntos. Mas ela se foi, não deixando absolutamente nenhum rastro. Clement estava em um inferno pessoal. Ele estava exausto, os olhos fundos e escuros. Durante um resgate em ângulo alto, ele alucinou que a vítima presa era Maureen e quase esqueceu de prender seu gancho de segurança. Se um companheiro de equipe não o tivesse agarrado no último segundo, ele teria caído para a morte. Alguns dias depois, Lenora apareceu no quartel com uma garrafa térmica. Clem, me desculpe, eu estava muito emotiva outro dia. Pensei sobre isso e só quero que você seja feliz. Clement recostou-se na cadeira, parecendo derrotado. Ele passou o polegar sobre uma caneta que havia encontrado, permanecendo em silêncio. Lenora o observou atentamente antes de testar o terreno. Sabe, Maureen provavelmente está se afastando porque ainda está brava, disse ela timidamente. Ela quer ver se você vai se preocupar com ela. Ela é teimosa, então os métodos normais não vão trazê-la de volta. Clement olhou para cima, seus olhos injetados de sangue. Lenora mordeu o lábio. Podemos encenar uma cena para forçá-las a agir. Maureen valoriza sua posição como esposa mais do que tudo. Se você anunciar que vai ficar noivo de mim, ela não vai conseguir ficar longe. Quando ela aparecer, você pode explicar tudo e trazê-la para casa. Clement apertou a caneta com mais força. Era uma péssima ideia. Mas ele não tinha outras opções. Fazer Maureen se mostrar, mesmo que o odiasse por isso, era melhor do que aquele silêncio. Ok. Um lampejo de triunfo cruzou os olhos de Lenora. Ouvi o capitão dizer que a cidade vai realizar uma cerimônia de louvor para você em alguns dias. Esse seria o momento perfeito. Clement assentiu. Na cerimônia, medalhas pesavam na frente do uniforme de Clement. Lenora estava ao lado dele, vestida formalmente e parecendo tímida. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar algo pessoal, disse Clement no microfone. Vou ficar noivo da senhorita Lenora Schultz. A plateia explodiu em choque. No dia em que saí com Malcolm, o céu estava claro, mas no momento em que pousamos, o cheiro de fumaça e pólvora me atingiu. Nos 6 meses seguintes, vivi em um mundo diferente. Não havia drama doméstico nem intrigas mesquinhas aqui, apenas a crua realidade da sobrevivência e da morte. Malcolm e eu trabalhamos lado a lado em meio aos tiros, em barracas improvisadas, em caminhões barulhentos e ao lado dos escombros. Vi um menino que perdeu as 2 pernas em uma explosão, mas ainda queria jogar futebol. Vi uma mãe que usava as costas para proteger o filho de um muro desabando. Vi uma enfermeira brincar comigo 1 segundo, e no seguinte, uma bala perdida perfurar sua garganta. Aos poucos, parei de pensar em Clement. Depois de um turno de resgate de 16 horas, desabei dentro do abrigo pré-fabricado temporário. Malcolm entrou com o celular, parecendo desconfortável. Notícias de casa. Acho que você deveria ver isso. Na tela estava a cerimônia de louvor da cidade. Clement segurava a mão de Lenora. Ela estava impecavelmente vestida. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar algo pessoal, disse Clement. Vou ficar noivo da senhorita Lenora Schultz. A câmera deu um zoom em Lenora. O sorriso dela era tímido, mas triunfante, como se estivesse me provocando através da tela. Malcolm desviou o olhar do telefone e me observou atentamente. Você se arrepende? Ainda há tempo para voltar e impedir o casamento. Olhei para ele. Dr. Jensen, você está bloqueando minha visão do cronograma da cirurgia de amanhã. Malcolm fez uma pausa e depois esboçou um sorriso. Se ele visse como você está reagindo agora, ficaria furioso. Eu nem olhei para cima. Ou talvez seja exatamente isso que ele queria. De repente, uma sirene de ataque aéreo rompeu o silêncio. O orfanato do Distrito Oeste foi atingido. Todos evacuem, agora. Através da poeira sufocante e da fumaça negra espessa, avistei pequenas figuras lutando sob os escombros. Peguei meu kit de primeiros socorros e comecei a correr, mas Malcolm segurou meu pulso. Maureen, você está louca? Aquela área é instável. Entrar lá é sentença de morte. Puxei meu braço de volta. Malcolm Colton estava a 10 metros da segurança quando morreu. Ele estava esperando alguém salvá-lo e ninguém apareceu. Eu tenho que ser essa pessoa para essas crianças. Me afastei e mergulhei nas ruínas sem olhar para trás. Detritos caíam enquanto eu puxava as crianças uma a uma. Então, o estrondo da pedra se movendo ecoou diretamente acima de mim. Não havia tempo para sair. O instinto tomou conta. Encolhi-me sobre as crianças, me preparando para o impacto. Mas o peso nunca veio. Malcolm correu para dentro, absorvendo o impacto da pedra que caía nas próprias costas. As veias na sua testa se destacavam pelo esforço, e sangue escorria da testa até os olhos. Com os olhos ardendo, continuei correndo para fora dos destroços com as crianças. Um estrondo enorme se seguiu quando o prédio atrás de nós finalmente cedeu. Malcolm! Eu gritei. Uma tosse veio da nuvem de poeira. Não se preocupe! Ele chamou rouco, um sorriso aliviado se abrindo em seu rosto. Não sou tão fácil de matar. Um correspondente de guerra próximo capturou tudo. O vídeo viralizou em casa em 30 minutos. A manchete:
Coragem verdadeira diante da morte. Subiu para o topo das listas de notícias, apagando completamente a repercussão do noivado de Clement. Foram 3 anos depois que voltei para casa antes de ver Clement novamente. Ele me encurralou no corredor dos bastidores, depois de uma cerimônia de premiação. Ele parecia magro, sua postura antes perfeita agora caída. Ele lançou um olhar sombrio e ressentido para Malcolm, que estava ao meu lado. Maury, você está fazendo isso para se vingar de mim, não está? Estar tão perto dele em público, fugir para uma zona de guerra. Você fez tudo isso para me deixar com ciúmes, né? Sorri de lado. Sr. Wright, ele é meu parceiro de campo e o homem em quem confio minha vida. Clement se aproximou, a voz urgente. Maury, eu sei que você ainda me ama. Você só está fazendo isso por despeito. Olha, eu fiz a Lenora sair de casa. Vou manter distância dela. De agora em diante vou te tratar direito. Vou te dar tudo. Para com isso e volta para casa. Eu estava esperando por você. Dei um passo para trás, colocando distância entre nós. Clement, quem exatamente te disse isso? Ele hesitou. Eu sou seu marido. Marido? Interrompi com uma risada fria. 3 anos atrás, numa live, você contou ao mundo inteiro que minha avó te obrigou a casar comigo, ameaçando o suicídio. Você disse que não havia amor entre nós, que nosso casamento estava morto. O rosto de Clement ficou pálido, os lábios tremendo. Isso foi só PR? Não importa o motivo. Você disse e assumiu aquilo. Peguei meu celular e abri os papéis digitais de divórcio que tinha assinado há muito tempo. Eu te enviei o acordo há 3 anos. Você é quem se recusa a assinar. Não venha agora fingir ser um marido dedicado. Finalize o divórcio, Clement. Não me faça te levar ao tribunal. Agarrei o braço de Malcolm para sair, mas um baque pesado me interrompeu. Clement caiu de joelhos. Maury, eu estava errado. Eu sei que estava errado. Me arrependi todos os dias nesses 3 anos. Me bate, grita comigo, faz o que quiser. Só não me deixa. Por favor, não se divorcie. As pessoas ao redor começaram a encarar, mas Malcolm soltou uma risada fria. Senhor. Wright, você pensou na sua esposa quando a empurrou daquela plataforma para salvar sua amante? Clement pareceu genuinamente chocado. Ela caiu na rede de segurança. Ela não se machucou. Abri a boca para falar, mas Malcolm se adiantou. Você viu a rede de segurança, Clement? Mas viu o vergalhão de aço que atravessou por baixo dela? Os olhos de Clement se arregalaram. Vergalhão? Malcolm deu um passo à frente. Aquele metal atravessou o abdômen dela. Enquanto você carregava a Lenora, Maureen estava sangrando naquela estrutura. Você achou que ela estava fingindo? Ela estava esperando você salvá-la. Clement tremia violentamente. Não. Isso é impossível. E antes disso, ela tinha acabado de perder o primeiro filho. A voz de Malcolm era dura. Ela tinha acabado de passar por cirurgia. Aquela lesão destruiu o útero dela. Ela nunca mais poderá ter filhos. Clement, você matou seu próprio filho e destruiu a chance dela de ser mãe. Clement me encarou, incrédulo. Mas eu apenas sustentei seu olhar com calma. Malcolm está certo. Você destruiu tudo, Clement. As pernas de Clement cederam. Não. Seu grito ecoou pelo corredor enquanto eu pegava o braço de Malcolm e me afastava. Clement correu de volta para seu apartamento, parecendo um desastre. Se o incidente no canteiro de obras já era suspeito, e o passado? Ele abriu o laptop e conectou o HD com seus antigos registros de missão, tentando revisar os registros de comunicação e os dados de GPS do dia em que Colton morreu. Antes, cego pela confiança em Lenora e pela necessidade desesperada de provar seu valor, ele não tinha se preocupado em olhar os detalhes com atenção. Lenora afirmou que estava presa no fundo do incêndio, desorientada. Os dados de rastreamento, no entanto, contavam outra história. 10 minutos antes do incêndio começar, ela havia contornado deliberadamente a saída de emergência, circulando em direção ao beco sem saída, onde Colton estava localizado. Nada além de uma única parede separava seu suposto ponto de armadilha do último sinal de socorro de Colton. Clement bateu com o punho na mesa. Não foi um acidente. Ela planejou tudo desde o início. A maioria das pessoas achava que Clement apenas descobriria a verdade, assinaria os papéis do divórcio e sairia discretamente. Em vez disso, ele passou ao ataque. Ignorando os protocolos do departamento, ele vazou os antigos mapas de rastreamento da missão e as imagens de vigilância restauradas do canteiro de obras. Ele expôs tudo. Ele acusou Lenora de manipulá-lo para fazer aquele anúncio público só para destruir seu casamento. As provas mostravam que ela havia interferido conscientemente em um casamento, tentado assassinato e colocado a segurança pública em risco. Seu grupo de dança de terceira categoria emitiu um depoimento durante a noite, cortando relações imediatamente com ela. O mesmo grupo que antes a idolatrava online, agora a destruía publicamente. Ela não é tão inocente quanto parece, é uma predadora astuta e manipuladora. O Sr. Wright pode ser um canalha, mas essa mulher tramou contra uma criança ainda por nascer. As telas de comentários celebrando sua queda passavam uma após a outra, mas Clement não sentia nenhuma satisfação, só entorpecimento, talvez até náusea. Ele desligou o celular e saiu com Malcolm para clarear a mente. Ao saírem do elevador, uma figura bloqueou o caminho. Era Clement. Maury, eu cuidei disso. Ele avançou com pressa, o tom cauteloso. Lenora está acabada. Ela enfrenta acusações criminais. A vida dela acabou. Eu não via isso antes, mas agora sei a verdade. Garanti que você finalmente recebesse justiça. Os olhos dele estavam vermelhos enquanto tentava segurar sua manga. Podemos recomeçar? Clement, destruir a Lenora não vai consertar minha fertilidade. E não vai trazer Colton de volta. Clement estremeceu.
a cor sumindo do rosto. Eu sei. Vou passar o resto da minha vida compensando você. Vou te amar do jeito que deveria ter amado desde o começo. Clement, interrompi. Você sempre achou que era nobre, não foi? Ele recuou quando me aproximei. Sacrificando sua família pelo bem maior, saindo na neve para consertar canos de um estranho enquanto sua esposa com febre ficava congelando em casa. Salvando desconhecidos em incêndios enquanto empurrava o irmão da sua esposa para a morte. Você sempre aceitou elogios e gratidão como se fosse um herói. Clement abriu a boca, tentando se defender instintivamente. Era meu dever. Eu não podia simplesmente ficar parado. Que se dane o seu dever! Eu explodi. Isso não foi altruísmo, Clement. Foi egoísmo. Para alimentar seu complexo de herói, você sacrificou a sua própria família sem hesitar. Você entregou o que não era seu para dar. Um verdadeiro herói é como Malcolm. Ele protege quem ama até o fim. Não alguém que os abandona quando mais precisam dele. Clement tremeu e deu um passo para trás. Não apareça mais na minha frente. A única coisa que eu quero de você é distância. Clement ficou ali por muito tempo. Finalmente, tirou os papéis do divórcio amassados do bolso e, com a mão trêmula, assinou seu nome. Te desejo felicidade. Meses após a assinatura dos papéis, tudo ficou silencioso. Um dia, saí sozinha para comprar suprimentos. Quando cheguei à entrada do beco, senti um forte golpe na parte de trás da cabeça. Minha visão escureceu e eu caí. Quando recuperei a consciência, minhas mãos e pés estavam amarrados e minha boca estava amordaçada. Querida Maureen, quanto tempo? Lenora estava sentada à minha frente, o cabelo bagunçado, pressionando a ponta de uma faca contra meu rosto. Isso é tudo culpa sua. Maureen, por que você não morre? Se não fosse por você, eu ainda seria uma estrela. Eu teria casado com o Clement. Olhei para ela com frieza, sem medo, apenas pena. Você fez isso consigo mesma. Isso é consequência das suas escolhas. Mesmo que eu morra, vou te levar comigo. Lenora gritou, levantando a faca. Pare! Clement apareceu ofegante. Lenora tremeu, e então começou a chorar. Clem, você veio rir de mim também? Eu só queria uma vida normal. Isso é tão errado. Por que todo mundo me empurra para o canto? Por que vocês destruíram tudo? Clement se aproximou, olhando diretamente para Lenora, com uma calma estranha. Você não está errada, Lena. Querer uma vida melhor não te torna má. Por favor, abaixa a faca, solta a Maureen, e eu te levo ao cartório. Nós nos casamos. Lenora congelou, um brilho desesperado nos olhos. Você... vai mesmo? Clement assentiu. Eu devo isso a você. Nós somos iguais. Nós pertencemos um ao outro. A faca caiu no chão. Lenora se jogou nos braços dele. Depois de 3 dias de recuperação no hospital, Malcolm e eu estávamos prontos para ir ao aeroporto. O noticiário da manhã na TV cortou para uma reportagem urgente. Um grande incêndio criminoso ocorreu em um complexo residencial local. As autoridades identificaram os 2 falecidos como o ex-capitão dos bombeiros Clement Wright e sua noiva, Lenora Schultz. A investigação preliminar indica que Wright teria ateado fogo ao local após espalhar gasolina na presença de Schultz. Ambos foram declarados mortos no local. Clement havia levado Lenora com ele em um pacto suicida. Um oficial se aproximou e me entregou uma carta sem assinatura. Encontramos isso no carro de Clement. É uma carta de suicídio endereçada à senhora. Olhei para o envelope por um longo momento e balancei a cabeça. Não precisa. Não há mais nada a dizer entre nós. Passei pelo portão de segurança e não olhei para trás. Fim, que Deus te abençoe.